Hoje vamos falar da parte mais sensível do corpo humano, o bolso. Recebi a seguinte pergunta: o dízimo é um costume do Novo Testamento? Primeiramente, vamos a uma curiosidade. Partindo do princípio que dizimar é separar 10% de todo o dinheiro que você ganha, quantas vezes esse conceito aparece na Bíblia? Esse assunto aparece 35 vezes no Antigo Testamento e 10 vezes no Novo Testamento. Nos tempos antigos, quando um rei conquistava uma cidade, ele levava milhares de cativos para a sede do império com o objetivo de servi-lo, e outros milhares deixava na terra conquistada para trabalharem e sustentar o reino com impostos. E esses impostos eram pesados. Lembre-se que Israel, ao sair do Egito, pensava como escravo. A linguagem utilizada por Deus para que compreendessem seu propósito era de Senhor dominador. Por este motivo que as leis de Deus são apresentadas de forma tão rigorosa nos textos do Antigo Testamento. Ou seja, escravos não entenderiam de outra forma. Sem saber desse contexto, algumas pessoas podem pensar que, naquele tempo, Deus tinha uma personalidade diferente da conhecida por nós hoje. Mas Deus não é um Deus bipolar. Ele acomoda e condiciona a sua mensagem de acordo com a cultura e o nível de compreensão de seus filhos. Neste caso, o tema do dízimo foi apresentado como um tributo a ser pago a Deus, que era Senhor e libertador do povo de Israel. Mas diferente dos reis tiranos da época, esse tributo era inversamente proporcional. Ao invés de ser a maior parte, era a menor parte. O que demonstra que, mesmo em tempo de ignorância, Deus evidencia seu amor, adaptando sua mensagem dentro do contexto cultural. A Bíblia confirma esse argumento com o seguinte texto: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem deseja resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Levítico 27, 30 a 33. Lembre que se o costume de dizimar fosse uma cópia da invenção humana de cobrar impostos, roubar de um imperador era punido com morte. No texto anterior, se alguém quisesse usar o dízimo para interesse próprio, infringindo a lei, deveria devolvê-lo com mais 20%. Isso não era juro, como alguém pode pensar. Não era empréstimo para ser cobrado juro. Era multa por ter roubado de Deus. E aqui há mais uma evidência da misericórdia divina, pois era seu direito agir duramente contra o ladrão. Mas, diferente dos imperadores humanos, Deus manifestava seu amor dentro da rústica sociedade antiga, porque seu objetivo era educar seus filhos e não explorá-los. No entanto, o objetivo central de Deus para este costume está descrito em Malaquias 3, 10 até o 12. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 a 12. Com base nesse texto, observe estes pontos. Primeiro, o dízimo servia para sustentar os levitas que foram separados como cativos do Senhor, para manter a vida espiritual do povo ligada a ele. Segundo, para que Deus lhes recompensasse com bênçãos pela fidelidade de duas maneiras: prosperidade e preservação dos bens. Terceiro, o povo seria uma prova viva incontestável do sucesso para as nações pagãs ao redor. Estes se questionariam a respeito do sucesso de Israel e seriam atraídos para o Deus da nação de Israel.
Com todas as evidências anteriores, não seria necessário haver textos no Novo Testamento sobre dízimo, mas existe, e não tantos porque não era assunto de debate para os judeus daquela época. Lembre que no tempo de Jesus e dos apóstolos não existia Novo Testamento, e o assunto do dízimo era comumente aceito. Jesus adverte aos fariseus a continuar devolvendo o dízimo sem deixar de praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23, 23. Paulo afirma que o propósito do dízimo é o sustento do ministério da pregação da palavra. Ele diz que é um direito de quem se dedica integralmente à missão. A despeito de ele ter decidido abrir mão do seu direito, sua postura não anula o sistema de dízimos. 1 Coríntios 9, 12 a 15. Em Hebreus 7, 5 e 8, Paulo reafirma que dizimar é um costume praticado em seus dias e que, mesmo sendo devolvido para Deus, deveria ser dado aos homens a serviço dele. Como pode ver, o dízimo foi instituído para propósitos específicos que ultrapassam a cultura judaica, até porque era praticado antes mesmo do povo judeu existir. Prova disto é o texto de Gênesis 14, 15, que afirma ter Abraão dizimado de seus despojos para o sacerdote Melquisedeque. Ser dizimista é um privilégio, é participar da missão de Deus na salvação do ser humano. Portanto, seja dizimista, não por obrigação, mas por entender que o maior beneficiado é você. Um abraço e convido você a visitar nosso blog albertoparaperguntas.blogspot.com e assistir a outros temas muito interessantes. Até a próxima!